Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário vocês estão me assistindo, mas sejam bem-vindos. Essa é a semana 2 de Geografia e nós estamos fazendo as atividades do PET 1, volume 1. Essa semana em Geografia nós veremos questões relacionadas a paisagens. Então, o que a gente vai aprender nessas aulas de hoje? A unidade de tema, né? A unidade temática hoje é natureza, ambientes e qualidade de vida. E o tema central é paisagem natural e paisagem humanizada. É um termo muito tranquilo, provavelmente vocês já viram esses termos nos anos anteriores e a gente só vai dar uma relembrada e já vamos fazer as atividades que são bem pequenas também. Recapitulando, paisagem é tudo aquilo que podemos observar, ou seja, o que está ao nosso redor. As paisagens podem ser naturais ou humanizadas. A paisagem natural é aquela que não sofreu nenhuma interferência de uma pessoa, somente a ação da natureza. Coloquei 2 exemplos aí do ladinho, né? Aí tem uma cachoeira. Provavelmente a ação da natureza aí está relacionada, né, à erosão, ao caminho que a água, né, vai promovendo aí entre as pedras e essa transformação aí do curso da água. Mas não houve nenhuma ação do ser humano nesse caso aí para, por exemplo, formar esse rio em cachoeira. Todas essas ações foram da natureza. E aí embaixo tem uma paisagem de uma floresta, de um jardim, do início de uma mata. Também aí não há nenhuma relação humana nessa paisagem, né? A gente vê que essa paisagem aí também não tem ação humana, ela se transformou de acordo com o clima, né? Com o tipo de vegetação, então não há interferência humana nessa imagem. A paisagem humanizada representa todos os elementos do espaço produzidos ou transformados pelas atividades humanas. O homem interfere na paisagem construindo pontes, abrindo estradas, derrubando árvores para fazer construções, desviando cursos de água, entre outras ações. Aí eu coloquei 2 imagens para representar isso. A primeira aí é de São Paulo. E aí é uma ponte, né, que liga 2 regiões distintas. Essa ponte passa por cima de um rio, então há uma ação humana aí para, né, favorecer o transporte. Então, toda vez que a gente vê viadutos, criação de pontes, ruas, avenidas asfaltadas, né, tudo isso é resultado da ação do homem, da reação humana, né? Aí do lado um aglomerado, né, de casas, do mesmo jeito, né? Havia aí uma paisagem natural, provavelmente, né, uma serra ou um morro, e esse foi transformado em aglomerado de casas aí nesse espaço. Então, há aí uma ação humana, né? Construção de casas, construção de prédios, tudo isso também é resultado da ação do homem na natureza, tá? Então, só lembrar que o natural é de natureza, que não há interferência, né, do homem nesse processo, e paisagem humanizada, a interferência do homem, né, da humanidade naquele contexto, tá bom? Vamos agora para a correção das atividades, né? Observem as imagens. Na imagem A é Belo Horizonte, Minas Gerais, e B, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Antes de a gente corrigir as atividades, vamos analisar um pouquinho essas imagens. Na imagem A em Belo Horizonte, nós vemos ao fundo lá a Serra do Curral e à frente aí vários prédios, construções, né? Avenidas ali de longe dá para ver a Avenida Afonso Pena, que é a principal ali do Centro-Sul. E na letra B, mesma coisa, tem lá, eu acho que já é as montanhas e as serras lá do Rio de Janeiro. E ali no meio a gente vê uma ponte que liga de uma região à outra, né? E ao mesmo tempo a gente vê vegetação,
ver algumas ruas ali, mas não dá para ver muito porque a imagem está pequena. Mas nós vemos aí, nas duas imagens, tanto paisagens que foram alteradas pelos homens, né? Então, paisagens humanizadas e paisagens também aí da natureza, naturais. Então, nas duas imagens a gente tem os dois componentes, os dois aspectos. Letra A. Na cidade de Belo Horizonte, a capital do nosso estado, predomina a paisagem natural ou a paisagem humanizada? Explique com suas palavras. Nessa imagem especificamente, nós estamos podendo observar aí que o que está aí mais evidente em relação à paisagem humanizada e à paisagem natural é a paisagem humanizada. Porque na cidade de Belo Horizonte especificamente, nós vemos a predominância de construção de prédios, né? Entre outras construções, como as ruas, as pontes, as avenidas, né? Os viadutos, que a gente tem muito viaduto aqui. Então, nós temos áreas verdes na cidade? Sim. Porém, o que é predominante aqui na cidade, podem observar, que é a paisagem humanizada, né? Próxima questão. B. Cite os elementos naturais e os elementos humanizados apresentados na imagem B. Vocês vão voltar aí, mas lá na imagem B nós vimos que entre os elementos naturais estão as montanhas, serras, árvores, mar e vegetação, que já é a vegetação natural do espaço. E os elementos humanizados que nós vimos são as casas, prédios, ruas asfaltadas e ponte, que a gente viu que tem uma ponte lá que liga de uma região a outra, né? Vocês podem citar outros elementos que vocês encontrarem nas imagens. Isso é só um referencial para vocês realizarem as atividades. Na 2, é para completar uma cruzadinha. Primeiro nós vamos comentar cada resposta aqui e vou mostrar no finalzinho a cruzadinha resolvida. Quem tiver o PET impresso pode resolver a cruzadinha. Quem não tiver o PET impresso não precisa resolver essa cruzadinha. Eu só quero que vocês copiem as frases do jeitinho que tá aí com a resposta já, tá? Então não precisa fazer a cruzadinha no caderno, só fazer essas alternativas já copiando aí elas corretamente, tá? Então vamos ver as respostas da linha da horizontal e depois nós vamos ver as respostas da vertical, tá? Para fazer a diferença entre horizontal e vertical, eu sempre lembro do horizonte. Quando a gente olha para o horizonte, ele está assim, ó, né? Quando a gente olha as montanhas, as serras, quando a gente olha para o horizonte é assim. Então guardem isso que vai ajudar vocês a memorizar o que é horizontal e o que é vertical, tá bom? 6. Para alguns autores, a geografia é a descrição da Terra. 10. Por meio do trabalho, as ações humanas transformam a natureza. 11. Muitas vezes, essas transformações feitas na natureza pelas diversas pessoas provocam a sua degradação. 12. A cidade é um bom exemplo de paisagem humanizada, como eu falei, a cidade de Belo Horizonte, né? 13. Paisagem humanizada é aquela cujas formas naturais foram transformadas pela ação do homem. 14. A paisagem urbana é repleta de construções, né? A gente já viu prédios, casas, avenidas, pontes, viadutos. 15. A paisagem é uma combinação dinâmica de elementos físicos, químicos, biológicos e humanos. Agora nós vamos ver as respostas na vertical. 1. Nas sociedades primitivas, as transformações da natureza são mais lentas. 2. Todas as formas naturais e construídas que observamos na paisagem, mas as relações sociais compõem o espaço geográfico. É porque tá tudo junto aí, sem formatação, tá? Associando a criatividade com a experiência, o homem construiu conhecimentos com objetivos de buscar novas tecnologias. 4.
A paisagem natural é aquela que predomina aspectos originais da natureza, como a vegetação. 5. É a parte do espaço geográfico onde vivemos e interagimos com a paisagem, é o lugar. 7. O processo de globalização contribuiu para as transformações na paisagem. Verdade. Por que isso é verdade? Porque a globalização ela influenciou diretamente na tecnologia. Então, a produção tecnológica, por exemplo, ela demanda a criação de prédios para trabalho de equipes, de empresas, né? As empresas precisam de uma sede, então uma empresa lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando vem para cá, precisa de ter uma sede. Então, onde que vai ser essa sede? Muitas vezes tem que construir um edifício para isso. Então, ali naquele espaço que já era natural, né? Vamos imaginar um espaço que não tinha nenhuma construção, já vai demandar a construção de um prédio para ser a sede de uma empresa que não é daqui do Brasil, que está vindo de fora para cá. Então, isso tudo influencia diretamente na paisagem natural. 8. Paisagem humanizada utilizada na agricultura é o campo. E 9. O responsável pela construção e alteração do espaço geográfico é o homem, né? A gente viu aí que essa interferência é diretamente provocada pelo homem, né? Aqui eu vou deixar, vocês podem parar o vídeo para conferir as respostas, tá? Fiquem à vontade para parar o vídeo, para olhar, para ver se está correto, né? A sua cruzadinha. Quem tem o PET impresso pode conferir. Quem não tem o PET impresso vai voltar lá e vai copiar as alternativas. Não precisa reproduzir essa cruzadinha, só se você quiser, né? Mas se não quiser, não precisa, porque o que é importante é vocês saberem quais são as respostas corretas. E é isso, gente. Hoje a aula foi super curta, as atividades não são grandes, né? Vocês vão conseguir resolver, são conceitos mais simples. Então, nós nos vemos na aula de ciências, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.